Muito bem, pessoal, Beto Rodrigues na área, trazendo mais um vídeo sobre as ligas pelo mundo, quadro que eu gosto bastante de trazer, fazer essa pesquisa sobre alguns campeonatos, principalmente os menos conhecidos por grande parte da população e também, claro, dos traders. Hora de trazer tudo sobre o campeonato australiano que está se iniciando agora em outubro, a famosa A-League. Então, depois da vinheta, Campeonato Australiano. Vamos lá, pessoal, vamos falar então do campeonato australiano, não sem antes, claro, pedir sua colaboração aqui para o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho, enfim, faça o YouTube entender a importância aqui desse conteúdo de trade esportivo e quem sabe entregar ao maior número de pessoas possível, beleza? Então, peço sua colaboração e vamos lá, vamos falar de A-League, fiz uma breve apresentação aqui para me auxiliar e facilitar o entendimento desse campeonato. A League, primeiro aqui a localização das equipes. Como muitos sabem, a Austrália ela é bastante povoada em suas praias, então sempre nas costas, e não seria diferente com as equipes. A grande maioria está lá na costa leste. Temos o Perth Glory, que é uma equipe que está do outro lado do país, então com certeza é uma equipe que tem maiores dificuldades, que as viagens obviamente são muito maiores. E temos também no Campeonato Australiano uma equipe da Nova Zelândia, que é o Wellington Phoenix. Coincidentemente, essas duas equipes são rivais, talvez o clássico dos excluídos, aí, enfim, o clássico dos distantes, e formam as 12 equipes desse campeonato. Como que é a forma de disputa? Primeira fase, tradicional campeonato de pontos corridos, todos jogam contra todos, mas aqui tem uma pequena diferença, são 12 equipes, então se cada uma delas fosse jogar contra todos os seus adversários duas vezes, uma em casa, outra fora, teria um total de 22 partidas, mas não. No Campeonato Australiano, nós temos 26 rodadas na fase preliminar e, sinceramente, eu não encontrei em lugar algum como é feito, qual é o critério para esses 4 jogos a mais que cada equipe tem. Talvez tenha algo relacionado ou até similar com algumas ligas americanas, que você disputa X jogos contra as equipes da sua conferência, mas como na Austrália não tem conferência, então esses últimos 4 jogos podem ser distribuídos de forma organizada ao longo dos anos, mas não achei um critério bem definido de quem você vai enfrentar por 3 vezes nessa temporada, tá bom? Mas de qualquer forma, 26 jogos, você vai jogar 13 jogos em casa, 13 jogos fora, beleza? Ao término dessa primeira fase, que eles chamam de fase regular, o primeiro lugar, o campeão da fase regular, vai se classificar naturalmente para os playoffs, porém ele vai direto para a semifinal do campeonato. O vice também garante uma vaga lá direto na semifinal. Terceiro, quarto, quinto, sexto se classifica e vai disputar as quartas de final. Então, dos 12, 6 vão passar, 6 já são eliminados. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, e aí aqueles que avançarem enfrentam o primeiro e o segundo na semifinal, uma posterior final. Nessas quartas de final, jogo único, a semifinal e de volta, e na final, novamente um jogo único para decidir o grande campeão australiano da temporada. O rebaixamento não existe lá na Austrália, então eles têm algo novamente parecido com as ligas americanas, com o sistema de franquias, enfim, mas ninguém cai, ninguém sobe, são apenas aquelas 12 equipes. Essas 12 equipes que o campeonato teve um crescimento, digamos assim, na temporada de 2021. Até então eram somente 10 equipes, agora jogamos com 12. Curioso também, lá da Austrália, e mais uma vez parecido com as ligas americanas, é o sistema de teto salarial. Cada equipe tem um limite de 1,6 milhões de dólares australianos. Cheguei a fazer uma conversão aí no câmbio de hoje, e é aproximadamente pouco mais do que $1 milhão cada equipe pode pagar desse salário, tá bom? Isso anual, temporada. E existe também uma lei, uma regra, digamos assim, que um jogador pode ficar fora. Então, se algum clube australiano quiser trazer uma estrela, enfim, algum jogador queria superar esse teto, um jogador pode ficar fora aí
desse limite, beleza? Claro que visando o crescimento da liga. Além da liga australiana, a A-League, nós temos também a Copa lá da Austrália. Existem muitas equipes disputando. Eu até coloquei aqui mais 600, mas eu cheguei a ver que em algumas edições chega a passar de 700 equipes. Claro que existem uma porção de fases eliminatórias, muitas equipes amadoras, não é de se imaginar que a grande maioria sejam de amadores. E até que chegar, vai afunilando, e você chega num total de 32 equipes, e aí essas 32 equipes vão fazendo mata-mata a partir de fevereiro até outubro, para se decidir o grande campeão da Copa da Austrália. A final da Copa da Austrália, ela acontece uma semana antes do início da A-League. A A-League sempre começa agora no começo de outubro. Estou gravando esse vídeo no dia 7 de outubro, inclusive meu aniversário, e dia que começa a temporada do campeonato australiano. A temporada não, a A-League, né? A temporada já se iniciou com a Copa. Sempre jogo único, empatou, prorrogação e pênaltis. Então, mais tradicional, impossível, tá bom? O campeão vai garantir uma vaga para Champions, né? Para Champions asiáticas, porém, naquela fase eliminatória. Falando em vagas para Champions, como que funciona? Quem que vai garantir vaga? O campeão australiano tem vaga assegurada já na fase de grupos. O vice-campeão australiano e o campeão da Copa garante essa vaga para disputar uma pré, né? Então, para ver se entra na fase de grupos. Quem são os maiores campeões, que podem talvez ser conhecidos também como os maiores clubes da história do futebol australiano? Talvez o mais famoso seja o Sydney, ele tem já 5 títulos, o último deles em 2020. O rival dele, Melbourne, 4 títulos, e o Brisbane Roar, 3 títulos. A partir disso, as equipes têm 2 ou 1 título, mas esses são os maiores campeões lá da terra do canguru. E quais são as rivalidades, quais são os clássicos? Eu sempre gosto de observar quando uma partida é um clássico, ou quando você vai ter um clássico na próxima rodada, porque você pode poupar, enfim, sempre pode dar uma força, uma atenção, uma prioridade para os clássicos. Sydney contra Western Sydney, Sydney Futebol Clube contra o Melbourne Victory, Central Coast Mariners contra o Newcastle Jets, Melbourne City e Melbourne Victory, e o Perth Glory contra o Wellington Phoenix. Esse último são aquelas equipes mais afastadas ali do centro do futebol australiano. Uma pequena curiosidade de quem já jogou o campeonato australiano: o baixinho Romário jogou pelo Adelaide, o Juninho Pernambucano jogou pelo Sydney Futebol Clube, e, não sei se você lembra, mais recente, o Usain Bolt, ele mesmo, recordista nos 100, nos 200 metros, ele chegou a se aventurar no futebol, chegou a tentar jogar, se eu não me engano, na Noruega, pelo Strømsgodset, se eu não me engano foi isso, e depois ele não só tentou, como jogou também no campeonato australiano pelo Central Coast Mariners, jogou algumas partidas da pré-temporada, foi aprovado e disputou umas partidas ali da A-League. Algumas estatísticas importantes para você se preparar para o seu trade: é um campeonato com boa média de gols. Antes disso, dados, obviamente, da última temporada, temporada 21-22, vitórias dos mandantes em 47% dos jogos, os visitantes venceram 29% e logo 24% das partidas terminaram empatadas. 58% das partidas bateu o over 2,5, 42% não, e aqui a média de gols 2,89. Então é uma média alta, são jogos bacanas de se fazer. O campeonato começou hoje, teve uma partida aqui pela madrugada, 2-1, então já é um jogo que bateu o over, que superou até essa média de gols. E, enfim, um campeonato bastante atraente. O principal empecilho do campeonato, naturalmente, é o horário. Pelo fuso horário, os jogos são bem cedo. A partida de hoje foi às 5h30 da manhã, não tenho certeza se foi às 5h30 ou às 5h45, mas enfim, jogos de madrugada. Porém, de vez em quando tem alguns jogos das 6, das 7, para quem acorda cedo, vale a pena pegar. Mercado com liquidez. Hoje, quando eu comecei a ver o jogo, já tinham mais de 200 mil dólares aí correspondido no mercado principal. Então, vale a pena, sim, trabalhar no campeonato australiano. Gosto muito de trabalhar nele. Temporada começando, certamente estarei bastante atento a ela. E caso você for trabalhar também, deixe seus comentários. Ou se você gosta de trabalhar numa outra liga, deixe aí no comentário, pode pedir que eu vou trazer também uma análise sobre tal campeonato. Beleza? Sobre o campeonato australiano é isso. Peço novamente, deixa seu like, clica aí no joinha, se inscreva, ative o sininho. Te vejo no próximo. Um abraço.